A história de Édipo começa quando o rei de Tebas, Laio e sua esposa Jocasta, vão a Delfos no templo de Apolo consultar o oráculo. Esse aconselhava os jovens sobre seu futuro. O oráculo então lhes contou que caso eles tivessem um filho, esse mataria o pai e teria filhos com a própria mãe após casar-se com ela. Ambos, horrorizados com a profecia, decidiram nunca ter filhos, mas em um dia de festa, Laio e Jocasta se embriagaram de vinho, e Jocasta acabou engravidando. Quando perceberam, decidiram que quando a criança nascesse, deveriam entregá-la para um servo, e este a levou próximo ao Monte Citerão, e em uma árvore furou os seus pés e introduziu uma corda, amarrando a criança de cabeça para baixo para morrer. Um pastor, a serviço do rei de Corinto, viu de relance um homem sair de trás das árvores e caminhar novamente em direção à cidade. Ouviu-se então o choro de uma criança. Quando o pastor seguiu entre as árvores, encontrou a criança colocando-a em sua carroça. Quando voltou à cidade de Corinto, ofereceu a criança ao rei. E ele, que não tinha filhos, adotou a criança considerando um presente dos deuses. Deram-lhe o nome de Édipo, por conta dos seus pés inchados. Ele cresceu sem saber a sua verdadeira origem. Quando cresceu, foi consultar o oráculo de Delfos para saber o seu caminho, como todos os jovens faziam como tradição. O oráculo revelou que seu destino era matar o seu pai e ter filhos com sua mãe. Temendo pela vida de seus pais e horrorizado com o seu destino, ele abandonou a cidade de Corinto, acreditando que lá estivessem seus pais verdadeiros. E para os proteger da tragédia do destino, seguiu para Tebas, que de forma irônica era a cidade de sua verdadeira origem. Na travessia de uma ponte na qual Édipo se encontrava, na metade do caminho foi interceptado por uma carruagem que exigia passagem de forma ríspida e truculenta. Édipo disse ser seu direito de passar pela ponte primeiro, visto que ele estava mais da metade do caminho quando interceptado. A discussão gerou uma luta em que Édipo matou todos, inclusive seu pai verdadeiro. Apenas um conseguiu escapar correndo entre as árvores e as rochas. Chegando em Tebas, Édipo ouve rumores de que uma criatura chamada Esfinge aterrorizava a cidade. Permanecendo em um rochedo próximo à entrada, essa criatura possui o corpo de leão, peito e cabeça de mulher, asas de águia e cauda de serpente. Enviada pelos deuses para punir um crime antigo na cidade de Tebas, qualquer um que se aproxima, ela lançava um enigma. Caso não seja solucionado, ela estrangulava e em seguida devoraria. Todos que tentaram decifrar seus enigmas encontraram a morte. Édipo não temia a morte, pois sabia que seus pais estariam salvos do seu destino profetizado pelo oráculo. A Esfinge, se preparando para devorá-lo, lançou seu desafio. Qual é o animal que tem 4 patas de manhã, 2 ao entardecer e 3 à noite? Édipo pensou um pouco enquanto a Esfinge aguardava ansiosamente para devorá-lo. E então ele responde: é a humanidade, o amanhecer é a criança que engatinha. Entardecer é a juventude que usamos ambas as pernas, e o anoitecer é a velhice que necessita de um cajado. A Esfinge, com vergonha, se jogou de um precipício, deixando Tebas em paz novamente. Com o povo satisfeito, Creonte cedeu a mão de sua irmã, que era a rainha de Tebas, a verdadeira mãe de Édipo, e se casaram, tornando Édipo rei, e por pouco mais de 15 anos viveram em paz. Édipo buscava um governo justo, mas uma peste assolou a cidade de Tebas, que cedeu a doenças que mataram muitos de seu povo. A população de Tebas, temendo a praga, buscava a solução no seu rei que havia salvado a cidade no passado. Ele então vai até o oráculo tentar desvendar a causa do problema, e este revela que é necessário purificar a terra, expulsando o criminoso assassino do rei Laio, sendo a única forma de cessar a peste. No conhecimento popular, o antigo rei havia sido morto em uma emboscada por bandidos saqueadores. Édipo então buscava descobrir quem é o assassino que se escondia em Tebas. Ele pede a qualquer um para relatar o assassino sem temer represálias, e que será recompensado com uma boa quantia em dinheiro. E ao assassino, mesmo que seja parte de sua corte ou de sua família, que se entregue de boa vontade e não sofrerá nenhuma pena ou agressão, somente o exílio como exigiu o oráculo, e que ele não descansará sem que o descubra. Pouco tempo depois, o profeta Tiresias foi convocado por Creonte para que pudesse ajudar com seus poderes. Já segue com dificuldade para se locomover, o ancião aproxima-se de Édipo com a ajuda de um menino, e os dois travam o seguinte diálogo: sábio, sua reputação é notória e poderá nos ajudar com a revelação do assassinato do meu antecessor. Então peço que revele tudo o que sabe. Esse conhecimento apenas lhe trará desgraça. Deixe-me ir e carregue seu fardo como eu carreguei o meu. Se você conhece a identidade do assassino do meu antecessor, revele-o, ou a cidade sofrerá por sua inanição. Você não sabe o que pede, Édipo. Não quero males para mim nem para você. Por que insistes na pergunta? De mim nada saberás. É tudo inútil. Isso é traição para com a cidade, capaz de ser cúmplice deste crime. Tiresias se ofendeu com a acusação e revela-o. Você é insistente em buscar o conhecimento de si, então saibas que o ímpio que profana a cidade é você, Édipo rei. Esse homem é um velho demente, tirem-no daqui.
Você me forçou a falar a verdade, então impunha a si mesmo os castigos devidos, pois eu conheço a verdade poderosa. Neste momento, Édipo acusa Creonte de conspiração juntamente com Tiresias para retirá-lo do poder. Essas acusações são levianas. Fui seu amigo e te fiz rei. Ao seu lado tenho todos os benefícios da realeza, sem os encargos burocráticos de um rei. Por que desejaria lhe roubar a coroa? O mensageiro de Corinto tem sua entrada anunciada, trazendo notícias a Édipo que seu pai havia falecido, solicitando o retorno de Édipo para assumir o trono da cidade. Édipo e Jocasta discutem por um tempo o poder dos oráculos e dos profetas. Édipo agora acredita que seu pai morreu de tristeza e desgosto por ter sido abandonado, e temeu retornar e se deitar com sua mãe. O mensageiro então olha para Édipo e lhe informa: quanto a isso, não se preocupe, a rainha não é sua mãe legítima, ela o adotou. Quando passava por uma floresta, ouviu seu choro e quando fui até você, estava pendurado pelos pés de cabeça para baixo em uma árvore. Foi eu mesmo quem o entreguei à realeza. Jocasta sentiu um aperto no seu coração e foi depressa para os seus aposentos. Édipo insiste em descobrir a identidade do verdadeiro assassino, tal como do seu verdadeiro pai, em um dever para o seu povo e um para si mesmo. Ele pensou que a sua esposa ficaria irritada com a ideia de ser de uma família de casta social inferior e assim sujaria o nome da realeza. É trazida à corte a testemunha do assassinato do rei Laio, que havia conseguido fugir. Este era um servo do antigo rei que, diante de Édipo, trêmulo de medo, disse apontando para Édipo que ele era o assassino. O mensageiro então reconhece o servo, dizendo que este era o homem que viu saindo da floresta no dia que encontrou. Édipo então pressiona o homem a dizer quem lhe entregou a criança. O servo então revela que a rainha Jocasta havia lhe entregado com a finalidade de que o matasse, no intuito de que a profecia não fosse cumprida. O servo acreditava que, amarrando ao tronco daquela árvore, algum animal viria lhe devorar. E com essa revelação de que a profecia realmente se cumpria, Édipo percebe que tentou fugir do seu destino abandonando Corinto, ele acabou de encontro a ele, pois Édipo desconhecia sua origem. Édipo força a porta do quarto de Jocasta. Ela então o vê pendurado com uma corda no pescoço. Ele deita no chão o corpo já sem vida de sua amada, e com os broches de ouro que seguravam o vestido, ele perfurou seus próprios olhos e se dirigiu à população de Tebas, dizendo-os: sou um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses entre os mortais. Como posso contemplar a beleza dessa vida? Partirei-me para o exílio. Conduzido pelos seus filhos aos portões da cidade, ele entrega a coroa a seu cunhado Creonte. Antígona decide acompanhar seu pai. Édipo tem a presença de sua filha como a piedade dos deuses para com ele. Antígona o acompanhou até o dia que morreu no jardim das Eumênides, se tornando um imortal filho dos deuses. Quando procuraram pelo seu corpo, não encontraram nada. Ele lutou pela verdade a qualquer custo e não teve medo de enfrentar as consequências, trilhando o caminho do verdadeiro herói. Quando Antígona voltou a Tebas, ela encontrou os corpos dos seus irmãos mortos que morreram lutando para ver quem assumiria o trono da cidade, Etéocles e Polinices, ambos na luta que ocorreu sobre a muralha que protegia a entrada da cidade. O primeiro caiu dentro dos portões e outro fora dos portões da cidade. Creonte havia tomado o trono e declarado herói Etéocles, o que morreu dentro da cidade, e Polinices inimigo. Creonte declarou à população que o considerado herói, o Etéocles, deveria ter funerais de herói, e Polinices teria seu corpo abandonado aos abutres e que ninguém poderia tocá-lo, ou seria apedrejado até a morte. Aqui é apresentada a fabricação e a idealização do falso herói, como é vista na nossa sociedade moderna, seja uma figura política, religiosa, esportiva, midiática. Na verdade, Polinices reivindicava a posse do trono como direito, pois previamente estaria combinado que cada um governaria a cidade durante um ano revezando. Mas Etéocles desejava ter todo o poder para si, assim obrigou Polinices a buscar seus direitos com o exército. Creonte, como um político corrupto, fez de um herói e o outro vilão por pura conveniência. Antígona realizou os rituais fúnebres, contrariando o decreto de Creonte, mesmo depois de várias tentativas da sua irmã Ismene de demovê-la. Mas nessas horríveis circunstâncias, irmã, eu deteria de condições para te ajudar a fazer ou a desfazer alguma coisa? Decida se me ajudarás em meus esforços. O que planeja? Ajudarás minhas mãos a erguer o morto? Vais enterrá-lo contra a interdição geral? Ainda que não queira, ele é teu irmão e meu, e quanto a mim, jamais o trairei. Você baterá de frente contra as ordens de Creonte? Ele não pode impor que eu abandone os meus. Pobre de mim! Penso primeiro em nosso pai, que descobrindo seus pecados chegou a si mesmo. Também partiu nossa mãe, e num terceiro golpe, nossos dois irmãos no mesmo dia se entremataram. Fraternas mãos em ato de extinção recíproca. Agora que restamos somente você e eu, sozinhas, penso na morte ainda pior que nos aguarda, se contra a lei do rei descartarmos a vontade.
E não nos esqueçamos de que somos mulheres e, por conseguinte, não podemos enfrentar só nós os homens. Enfim, somos mandadas por mais poderosos, e só nos resta obedecer a essas ordens e até outras ainda mais desoladoras. Peço indulgência aos nossos mortos, mas obedeço aos governantes. Ter pretensão impossível é loucura. Antígona se irrita e exige que declarem Tebas, em alto e bom som, que foi ela quem enterrou o vulgo traidor, no seu irmão Polinices. Aqui apresenta-se para os antigos a lei arcaica de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Então Antígona é condenada à morte pelo resultado de enterrar seu irmão, declarado inimigo da cidade pelo corrupto Creonte. Diante dele, como prisioneiros, dois dialogam. Diga-me rápido e sem rodeios, você não sabia que havia um edito real proibindo enterrar este inimigo de Tebas? Sabia, como não, era público e notório. E como ousastes desobedecê-lo? Não é a você quem devo obediência, mas aos deuses. As leis da vida e da morte não me pertencem e não lhe pertencem. Não sou eu a julgá-lo, a mim somente cabe enterrá-lo. O Deus dos mortos Hades quem o fará. Essas leis vigem desde as noites dos tempos, sem que ninguém possa dizer quando ou de onde se originaram, e não será você, um rei mortal e condenado ao esquecimento, que me dirá se devo ou não obedecê-lo. E digo-te mais, se tiver de escolher entre as leis dos homens ou as dos deuses, com essas ficarei, mesmo que me custe a morte, pois não conheço outra lei senão a do amor. Para essa nasci e assim morrerei, e o único mandamento é o direito inalienável de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Ou seja, Antígona prefere desrespeitar a lei dos homens do que sua própria consciência, ou a justiça, sendo essa apresentada como a lei dos deuses. Creonte decide não apedrejá-la, mas trancá-la. Antígona, como heroína, simboliza o dever de dar ouvidos à razão e à consciência. Essa obra de Sófocles é o único exemplo que o tema central de um drama grego é um problema prático de conduta, envolvendo aspectos morais e políticos que poderão ser discutidos com fundamentos e interesses idênticos em qualquer época e país. Se tens de amar, então vá para o outro mundo, ama-os de lá. Não me governará jamais mulher alguma enquanto eu conservar a vida. Ao transgredir as leis hoje, pela segunda vez se revelou insolente. Ufana-se do feito e mostra-se exaltante, pois homem não serei se essa vitória lhe coubesse impunição. Embora sua mãe fosse minha irmã, pelo sangue, que todos os parentes meus, fiéis devotos do grande Zeus, no santuário do meu lar, nem ela nem a irmã conseguirão livrar-se do mais feroz destino, pois acuso a outra de cúmplice das transgressões. Neste momento, os guardas pegaram Antígona pelos braços e arrastaram do palácio até os portões da cidade. Estou seguindo em direção à morte, antes de haver chegado ao término da minha vida. Mas uma esperança eu tenho, meu pai há de gostar de me ver. E tu também gostarás muito, minha mãe. E gostarás também, meu irmão querido. Foi somente por querer cuidar do teu cadáver, dão-me esta recompensa. Mas na opinião de gente de bom senso, todo o meu cuidado foi justo. Creonte acha que errei, que fui rebelde. Assim ele me leva agora, sendo arrastada cativa em suas mãos. Eu nunca sentirei alegrias conjugais, nunca ouvirei hinos de bodas, nem filhos amamentarei. Hoje sozinha, sem um amigo, parto por sófrego caminho. Para a desgraça minha, nunca mais poderei ver a luz do sol. No palácio, entra o sábio Tiresias, acompanhado de um menino para dialogar com Creonte. Então, velho Tiresias, quais as novidades? Já vou dizê-las. Quanto a ti, crê no profeta? Nunca fui desatento às tuas advertências. Ouve, a sua sorte está pendente. O que há? Suas palavras me fazem tremer. Estava eu no antigo assento profético, onde as aves todas se reúnem dentro do alcance dos sentidos que me restam, quando um clamor confuso ouvi das aves estrídulas gritando maus presságios inteligíveis, e deduzi que umas às outras se feriram com as garras mortalmente. O estrépito das asas não me deixava dúvidas, e é por tua causa, por tuas decisões, que está enferma Tebas. Nossos altares todos estão poluídos por carniça do cadáver do filho de Édipo, espalhada pelas aves e pelos cães. Por isso os deuses já não escutam nossas preces, nem aceitam nossos sacrifícios. Nem os pássaros dão sinais claros com seus gritos estrídulos, pois já provaram gordura e sangue do homem podre. Não firas um cadáver. Matar de novo um morto é prova de coragem? Pensei somente no teu bem, e é por teu bem que falo. Convém ouvir a fala do sábio. E caso não ouça, fica sabendo que não verás o sol dar muitas voltas antes que tenha de oferecer um parente morto como resgate de mais gente morta. E num tempo não muito distante se ouvirão gemidos de homens e mulheres do teu lar. Levantam-se como inimigas contra ti as terras todas, cujos numerosos filhos dilacerados só tiveram funerais feitos por feras ou por aves lépidas. E vou dizer agora, as flechas dirigidas ao teu coração foram certeiras como as de um arqueiro experiente. Sei disso, com o coração perplexo.
Ceder é duro, mas só por intransigência deixar que a cólera me arruine é também duro. Que devo então fazer? Diga e obedecerei. Vá à caverna subterrânea e solte a moça. Para o cadáver insepulto, faça um túmulo, e sem demora, pois a punição divina caminha por atalhos e com pés velozes, e logo alcança os que praticam más ações. Ou seja, Creonte somente mudaria de ideia quando o profeta Tiresias lhe trouxesse profecias e maldições. Quando chegaram na caverna para remover Antígona, viram-na enforcada, com o próprio lenço. Édipo e Prometeu seguem a estrutura de um monomito, ou a jornada do herói. Mas o ideal verdadeiro de herói, como no caso de Édipo e Antígona, é a busca da verdade a qualquer custo, independente das suas consequências e arcando com elas. Esse ideal de herói não é ovacionado pelas mídias ou as massas, é o herói anônimo. Na nossa contemporaneidade, existe a fabricação do falso herói, ou então do falso ideal de herói. Dentro da história, a heroína Antígona tem um debate contra o Creonte. Ele representa o direito positivo e ela o direito natural, ou seja, o justnaturalismo. Os decretos de Creonte, as leis da cidade, representam o direito positivo, e Antígona age de acordo com as leis naturais, pois todo morto deve ser sepultado. A justiça de Antígona mostra que, mesmo que Creonte tenha o poder para fazer suas vontades prevalecerem, sua atitude contra ela e contra o corpo do seu irmão, o Polinices, estava sendo injusta. Haemon, o filho de Creonte apaixonado por Antígona, não desafia a lei do pai à primeira instância, mas tenta mostrar a ele que todas as pessoas da cidade estão revoltadas com a sua postura e admiradas com a postura da Antígona. Mesmo tendo poder, não governava com sabedoria e o resultado era que as pessoas não contrariavam. Tiresias também o desafia, fazendo-o ter uma prudência, conceito importante que indica a capacidade de discernir o que é justo diante do caso concreto. O poder fez a cabeça de Creonte, sendo imprudente de não ouvir a razão, seu filho, o povo ou o profeta. Tendo o poder da lei, poderia fazer tudo à sua vontade. Após ir à caverna para retirar Antígona, Haemon, ao perceber que a sua amada estava morta, saca sua espada e tenta matar Creonte, seu próprio pai. Mas, desesperado por não conseguir acertar-lhe nenhum golpe, o jovem se mata utilizando a própria espada. E quando Eurídice, irmã de Antígona e noiva de Creonte, fica sabendo da morte da irmã, ela também se mata. Tudo isso acontece porque Creonte achou que poderia deixar a justiça de lado e fazer tudo ao seu interesse à base do poder.